Seja muito bem-vindo ao podcast Casa Hunter, mais um canal de comunicação dedicado às pessoas com doenças raras e seus cuidadores. Políticas públicas específicas garantem o acesso aos serviços de saúde e ampliam a qualidade de vida de quem convive com doenças raras. Foi por esse motivo que, em dezembro de 2021, a ONU estabeleceu em uma resolução histórica a necessidade de adotar estratégias, planos de ação, além de legislações para contribuir com o bem-estar de pacientes e de seus familiares. Para saber mais sobre esse assunto, nós convidamos a Mara Gabrilli, senadora da República pelo Estado de São Paulo e defensora dos direitos das pessoas com deficiência. A parlamentar comenta as principais leis voltadas às pessoas com doenças raras e os desafios enfrentados por legisladores para implantar uma rede de atenção especializada e ampliar políticas de diagnóstico. Ao seu lado vai estar a Fernanda Batista, fisioterapeuta e vice-diretora da AME, Amigos da Atrofia Muscular Espinhal, uma ONG que trabalha há 11 anos em prol de políticas públicas aos pacientes com atrofia muscular espinhal. A Fernanda também é coordenadora do projeto Hunter Móvel da Casa Hunter, que visa atender demandas localizadas em lugares de difícil acesso ou desprovidos de atendimento especializado. Essa profissional fala um pouquinho sobre o aumento da participação de diversos atores na luta dos pacientes com doenças raras. A Fernanda ainda reflete um pouco sobre o processo de aprovação, incorporação e acesso aos medicamentos no SUS, que já trouxe muitas conquistas, mas ainda oferece desafios. Quero te convidar para conferir agora o nosso Olhar Raro, na discussão Políticas Públicas para Pacientes com Doenças Raras. Olá, eu sou Fernanda Batista, fisioterapeuta há 20 anos, vice-diretora da AME, Amigos da Atrofia Muscular Espinhal, uma ONG que tem sua sede no Rio de Janeiro. A AME tem 11 anos e há uma década brigamos para advocacy e implementação de política para a comunidade AME. A gente vê crescer no Brasil desde 2014 todo esse movimento de doenças raras, mais atores envolvidos para falar sobre isso, para implementar política e para mudar toda a atividade sobre o raro no Brasil. É muito bom chegar no Rare Disease Day de 2022 e ver o quantas pessoas envolvidas falando da temática e mostrando que a gente precisa justamente unificar a voz para se fazer presente. Nesse mudança de paradigma, a comunidade de AME ela tem se mostrado presente e qual representatividade ela tem feito e sendo uma referência para as outras doenças raras. Em 2016, nós tivemos a primeira droga aprovada para tratamento de atrofia muscular espinhal no mundo. E desde então, brigamos para que ela fosse incorporada e aprovada pela Anvisa, para que tivéssemos acesso à comunidade de AME no Brasil. Não é fácil fazer a incorporação de uma droga no sistema SUS, e hoje, em fevereiro de 2022, nós temos 2 drogas implementadas para tratamento específico de atrofia muscular espinhal para AME tipo 1 e tipo 2 no SUS. Temos muitas vitórias, mas também continuamos com muitas demandas. Embora seja uma doença única com o mesmo CID e faseadas pelos status clínicos, a gente ainda não contempla a todos. A gente ainda, pelo PCDT e pela incorporação baseada no PCDT, só contemplamos o tipo 1 e 2, deixando de fora o tipo 3. Então, 60% da comunidade hoje é contemplada pelas terapêuticas, mas ainda não temos acesso para amplo e restrito, como diz a isonomia do SUS, para AME tipo 3. Tivemos a maior contribuição em consulta pública no Conitec para a incorporação da terapêutica do Spinraza. Isso mostrou a força e o quão é importante se manifestar junto à sociedade médica, junto à sociedade civil, a comunidade se fazer presente para se fazer voz e virar, porque temos sempre que fazer um contraponto aos pareceres da Conitec
que são sempre negativos à incorporação, e a partir daí a gente conseguir reverter na voz, na sua articulação política e fazer com que essa incorporação aconteça. Estamos no faseado dos 380 dias para que essas medicações cheguem à farmácia de alto custo e assim chegarem aos nossos pacientes. Mas já temos vitória, temos muitos ganhos, mas ainda temos muita luta. Olá, eu sou Mara Gabrilli, senadora da República, e como parlamentar, minha principal bandeira é a defesa dos direitos humanos. Isso com foco na inclusão social das pessoas com deficiência, das pessoas com doenças raras, das comunidades LGBTQI+. E primeiro, eu gostaria de fazer minha autodescrição para as pessoas cegas poderem me ver. Eu sou uma mulher de pele clara, com cabelos compridos, tão compridos, e castanhos claros. Eu estou vestindo um vestido de fundo escuro, com os risquinhos brancos, azuis e bege. E me encontro em um ambiente bastante claro, com vidros assim e prédios ao fundo. E eu estou aqui hoje para celebrar a decisão histórica da Assembleia Geral das Nações Unidas, que foi adotar em 16 de dezembro de 2021 a seguinte resolução: enfrentando os desafios das pessoas que vivem com a doença rara e de seus familiares. Mara, qual que é a importância da resolução da ONU para os raros? É o primeiro documento da ONU a reconhecer os desafios específicos das pessoas com doenças raras. É uma resolução pioneira que foi adotada pelos 193 Estados-membros da ONU. Do mesmo modo como foi feito em 2006 com a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E essa convenção, é o primeiro tratado de direitos humanos do século XXI e adotou uma nova concepção da deficiência, a da inclusão social. A deficiência, aliás, todas as deficiências, elas deixaram de ser somente um atributo da pessoa e passaram a ser o fruto da falta de resposta da sociedade e dos estados para as características de cada pessoa. E, de modo semelhante, a resolução sobre as doenças raras, ela vai além da saúde, porque ela vai incluir questões de acesso à educação, ao trabalho digno, a redução da pobreza, o combate à desigualdade de gênero e ações para a promoção da inclusão na sociedade. Quando que vai haver, de fato, a inclusão das pessoas raras na sociedade? Olha, eu costumo dizer que a inclusão das pessoas com doenças raras na sociedade ela só acontecerá se agirmos concomitantemente em todos os setores. É preciso ter sinergia de ações em todas as áreas, seja na infraestrutura, seja na educação, seja na cultura, seja no entretenimento. Porém, a saúde é o primeiro passo. Sem saúde, ninguém pode sair de casa e exercer cidadania. Sem saúde, a gente não consegue nem enfrentar os diversos obstáculos que ainda existem nas cidades, que é a falta de acessibilidade, a falta de acessibilidade na comunicação, a intolerância, o preconceito. Mara, me fala uma coisa, quais são os desafios para implantar uma rede de atenção e ampliar políticas de diagnóstico? Para nós, legisladores e gestores, a gente enfrenta desafios assim na complexidade de implantação de uma rede de atenção
que seja especializada em um país de dimensões continentais como o Brasil e na ampliação das políticas de prevenção e de diagnóstico. E isso, eu estou falando, não é só um desafio do Brasil, isso é um desafio mundial, né? O desafio, por exemplo, de ofertar as inovações tecnológicas de altíssimo custo num sistema de saúde que é universal, mas que tem recursos limitados. Como fazer? Né? E cada país tem lá a sua vocação, sua característica. E como é que funciona a legislação brasileira em prol dos raros? E no Brasil, desde 2014, a gente tem uma portaria do Ministério da Saúde, que é o 99, que deu início às políticas de atenção integral às pessoas com doenças raras. Foi um vislumbre de esperança para as famílias. A gente comemorou essa conquista. Quando estava em meu segundo mandato como deputada federal, lá em 2016, a gente conseguiu aprovar um projeto de lei, o PL 16.006 de 2011, para fortalecer a garantia de direitos e instituir em lei a Política Nacional para Doenças Raras no Sistema Único de Saúde. E pouco depois, em 2018, o Senado aprovou o projeto com algumas mudanças. E desse modo, o PL retornou para a Câmara dos Deputados, mas infelizmente ele ainda aguarda uma nova análise dos deputados para garantir em lei a implantação de uma rede de cuidados aos pacientes em até 3 anos, com a união das esferas nacional, estadual e municipal. A gente pode dizer que estamos caminhando, mas o passo poderia e deveria ser mais largo. No Brasil, as políticas de acessibilidade, de inclusão social, elas são garantidas por meio da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que regulamentou a Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência. E, puxa, eu ainda tive a honra de ser a relatora e autora desse texto final. E é uma legislação que está tornando um modelo no mundo e que foi construída com intensa participação da sociedade. Por isso a qualidade. E os 127 artigos da Lei Brasileira de Inclusão, eles contemplam direitos humanos universais para assegurar a livre expressão, o ir e vir, a acessibilidade, a participação política, o combate a qualquer forma de discriminação. E a gente garantiu acesso à saúde, ao trabalho, emprego, à educação, cultura, lazer, esportes, moradia, entre tantas outras coisas. E é uma legislação que vai ao encontro da Agenda 2030 com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, também das Nações Unidas, que a gente tanto almeja. Mara, no seu trabalho no Senado, a gente vê um grande esforço da sua parte em prol dos raros. O que está sendo feito agora para essas famílias? Ainda no meu trabalho no Senado, como presidente da subcomissão sobre doenças raras, estamos revisando todo ambiente regulatório de incorporação, acesso e financiamento de tecnologias inovadoras pelos SUS. A gente quer contribuir com o planejamento de médio e longo prazo para absorver os avanços da medicina. Senão as coisas avançam fora e a gente fica aqui parado esperando, assistindo. E a subcomissão também vem discutindo aspectos além das terapias de alto custo, como o aprimoramento dos sistemas de transplantes, que é algo que vem sendo uma demanda cada vez maior com a expansão do conhecimento
das doenças raras, os transplantes multiviscerais vêm aumentando, e tudo isso, né, por conta da criação de uma política nacional de cuidado. É isso que a gente precisa. Eu reassumo aqui o meu compromisso de não deixar ninguém para trás e sempre compreendi essa luta em prol das pessoas que necessitam de mais apoios como um potente acelerador para um Brasil mais justo, mais igualitário, mais democrático, mais humano e mais desenvolvido, e melhor para todos os cidadãos. Muito obrigada. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do nosso Olhar Raro. Se você gostou do programa, curta, comente e compartilhe nas suas redes sociais. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!